porque grandes coisas o Senhor tem reservado para nós. Bendito seja o seu nome, aleluia. Oh, maravilha! Eu quero compartilhar com você a palavra do Senhor, que eu estou chamando de coma o cordeiro em casa. Aleluia, aleluia e aleluia. Hoje, você sabe, é Páscoa do Senhor, e muitos irmãos mandam perguntas para saber, pastor, eu devo celebrar a Páscoa? Se for a Páscoa da nova aliança, sim. Você não deveria, se envolver com uma Páscoa comercial, uma Páscoa secular. Pastor, mas eu gosto tanto de ovo de Páscoa, eu posso comer um? Claro, a liberdade do Senhor, coma em paz, coma livremente. Ah, mas não é consagrado? Olha, se tiver consagrado, você consagra ao Senhor agora, amém? Você fala, eu quebro aqui toda a consagração, vou comer chocolate em paz, na alegria do Senhor, aleluia. Vou te dar um outro testemunho 02 para você. Temos um irmão que trabalha aqui no ramo de alimentação, mas o ramo chama Gran Alimentos. Mas o ramo dele está fechado, ele trabalha numa lanchonete lá na Zona Sul. E essa semana eu estava vendo no grupo, os irmãos, do pastor de uma rede aqui, do pastor Alex, e falando que ele estava confeccionando, então, ovos de Páscoa. Mudou, ele fornecia salada, algumas coisas assim, comida saudável. E aí, agora, porque está fechado, o ramo está em quarentena, fala comigo, alinhou? Prosperou. Deus vai te dar ideias criativas para o tempo da crise. Como tem pouco amém aí, eu vou falar de novo. Deus vai te dar ideias criativas no tempo da crise. Isso tem um nome, chama Parnassá. Vou ministrar em outra ocasião sobre isso. Parnassá é uma palavra que os judeus usam para uma bênção sobrenatural. Que tipo de bênção? Quando Jacó estava pastoreando o rebanho de Labão, seu sogro, Labão mudou o seu salário 20 vezes, o enganou, o ludibriou, mas Deus não deixa isso acontecer, Ele vai te abençoar. Aí Deus deu para ele uma ideia, que os biólogos veterinários, ninguém explica, é a ideia das varas verdes que Jacó colocou em frente ao rio. E aí as ovelhas iam e olhavam, iam beber água lá no ribeiro, e quando elas olhavam para aquelas varas, elas davam as crias as malhadas, que eram de Jacó. E Jacó fez um combinado com Labão. Olha, só as malhadas salpicadas, ou seja, essas não têm valor. Não tem valor, Nós criamos gado lá em Goiás, e há uma raça que chama Nelore. E aí é o pelinho todo branco, liso, é mocho, quer dizer, não tem chifre, então dá pouco remédio. Mas as malhadas e pintadas é chamado gado cruzado. Esse é ruim. Você tem que dar sempre constante remédio, ele fica pegando carrapato, não tem o mesmo valor do outro. O que o patrão de Jacó pensou? Estou dentro, vou ganhar dinheiro em cima desse povo aí, desse crente. E aí Jacó falou, ele ouviu de Deus, um Parnassá, fala Parnassá, com P mesmo, fala Parnassá. É uma ideia divina que vem para você, especificamente para te abençoar. E aí, ao receber essa ideia, Jacó prontamente falou com o seu patrão, e o patrão na hora falou, eu topo. Só que aí Deus estava no negócio. E aí, quando as cabras iam multiplicando, só dava daquelas que Deus falou com Jacó. E o rebanho dele foi crescendo, crescendo, crescendo. Assim também é com você. Você vai prosperar. Você vai prosperar. Mas é com uma ideia que você pegou lá do mundo, etc. Não! O Senhor vai falar do seu coração. Você crê nisso? Voltando ao testemunho do irmão Paulo. E aí ele não dá para mexer mais com essas saladas, etc. E aí ele produziu ovos. E aí a hora que eu vi, eu falei, eu quero comprar de você. Ele falou, pastor, já acabou. Não dá mais para comprar. Falei, o que é isso aí? Demorei. Aí falou, alinhou, prosperou, pastor. Aqui a coisa está forte, está rápida. Quantos querem essa unção também? Vou falar novamente. Se o membro do corpo de Cristo está sendo abençoado, a bênção é para todo o corpo. Pastor, então é automático? Não.
é para aqueles que creem. Mas eu tenho certeza que aqui nós somos daqueles que creem. Pode dizer amém? Capítulo 5 da primeira carta aos Coríntios e o versículo 7. Eu quero falar sobre a verdadeira Páscoa, ou a Páscoa do Cordeiro que eu e você deveríamos celebrar. Coma do Cordeiro na sua casa. Então, a resposta a esta pergunta, se eu deveria celebrar a Páscoa, é sim, deveria. Mas qual Páscoa, pastor? A Páscoa da Nova Aliança, a Páscoa das Escrituras. Primeira carta aos Coríntios 5, 7, diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais uma nova massa. Diga, nova massa. Como sois, de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, o que aconteceu com ele? Ele foi imolado, ou seja, foi morto. Por isso, celebramos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Então, na verdade, a pergunta que deveria ser feita é, não se eu vou celebrar a Páscoa, mas qual Páscoa que nós devemos celebrar? Essa palavra Páscoa significa do hebraico Pessah, ou seja, passagem. Eu creio que nós estamos passando para um novo tempo nesses dias. Eu creio que a igreja está passando por um novo tempo nesses dias. Pastor, um tempo de juízo? Não, o juízo caiu inteiro lá na cruz do Calvário, onde ele foi crucificado. Por isso hoje é um dia de ressurreição. Se você porventura estava como morto, desanimado, apático, eu tenho testemunhos aqui de pessoas, de irmãos da igreja, estavam trancados na sua casa, sem sair, ao menos para a padaria. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, a palavra veio, receberam fé no coração e agora já estão na passagem, ou seja, já passaram para outro lado, estão ativados em fé. Vou continuar pregando, porque a fé vai aumentando. Então, a pergunta deveria ser o quê? Pastor, qual Páscoa que eu devo celebrar? A Páscoa da Nova Aliança, a Páscoa do Novo Testamento. Mas o apóstolo Paulo diz uma coisa interessante aqui no texto de 1 Coríntios: lançai fora o velho fermento. O que seria esse velho fermento que nós temos que lançar fora? Então, nesses dias de pandemia, de crise, de coronavírus, você tem que lançar fora o velho fermento. O que é fermento na Bíblia? É símbolo de algumas coisas. Vem comigo na palavra. Mateus capítulo 16 e verso 11. Mateus 16, 11. Diz assim o Evangelho: acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, entenderam que não lhes dissera que acautelassem do fermento dos pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Amados irmãos, qual era a doutrina dos fariseus e saduceus? A lei. Não era isso que eles criam? Não era isso que eles pregavam? Então, a Bíblia diz que você deve lançar fora, 1 Coríntios, volte, 1 Coríntios 5, 7. A primeira coisa que você deve celebrar na Páscoa: lança fora o velho fermento. Ou seja, lança fora a lei. Tem gente querendo te condenar. Te condenam porque você fica em casa e te condenam porque você sai de casa. Lança fora o velho fermento, ou seja, a condenação. É isso que a lei faz. Seja livre em Cristo. Seja livre para ficar e seja livre também para sair. Se você ficar, fique em paz. Mas se você sair, saia na plena paz do Todo-Poderoso. Não permita ninguém acusar você com o velho fermento. Porque a lei mata, mas o Espírito vivifica. Eu vou te contar uma coisa: cuidado com esse fermento, porque Jesus Cristo, nosso Senhor, diz: acautelai-vos do fermento dos fariseus. O fariseu chega com uma roupa bem religiosa, e ele tem anos de experiência pastoral, e sabe qual que é o fermento? É o fermento do bom senso, do equilíbrio, da prudência. Eu te pergunto, aonde começa a prudência e aonde que termina o medo? Como é que é a linha entre esses dois? Aonde que você cruza a linha da prudência para virar um medroso? Aonde que você fica na prudência
e você fica incrédulo, sem fé. Essa é a doutrina dos fariseus. Vamos orar agora, em nome de Jesus? Diga assim: Senhor Jesus, como igreja, eu repreendo esse fermento na minha vida, na minha casa, na minha igreja, no meu trabalho, em nome de Jesus. Porque é o seguinte, Deus quer te prosperar, mas você mesmo está debaixo do medo, está debaixo do pavor. Então, eu vou te contar mais testemunhos, só para ir encorajando a sua fé, para saber que Deus está abençoando o povo dele nesse tempo. Outro testemunho para você: tem uma irmã, tem nome, sobrenome, endereço, CPF, chama Elaine Costa Bernardes Freitas Jardim, moradora de Sete Lagoas, vende pão de queijo. Aonde? Nas escolas. Mas a escola está fechada. Ah, então a escola está fechada, fechou meu negócio também. Meu irmão, eu vou te falar mais uma vez: você é abençoado. Deus é com você. Se você chegou aqui atrasado do culto online, depois você volta um pouquinho, você vai ver o que eu preguei na palavra de oferta. Gênesis 26. Fica na terra que eu te dei, eu te abençoarei. Ela creu. Está ouvindo aí as lives diárias, de segunda a sexta-feira, eu estou 10 horas da manhã, ali no Drops da Videira, liberando palavra de fé para você. Se eu fosse você, eu colava lá, porque você vai receber fé. Ela ouviu e falou: ah, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer o que esse pastor está falando. E aí, falei: eu vou parar não. Mas como que eu vou fazer se está tudo fechado? Ó, aqui, filho, na internet, pegou, fez lá uns posts. Daquele que quer sair para trabalhar. Posso ouvir um amém aí da sua casa? Porque para a liberdade, Cristo vos. Então, antes da liberdade, para ficar ou para sair. Antes da liberdade, para cumprimentar, né? Está aqui o álcool em gel, aleluia, tudo aqui, as precauções. Então, estende a mão, o outro não quer cumprimentar, deixando na liberdade. Amém, meus irmãos? Para a liberdade é que Cristo nos libertou. Então, eu tenho uma boa notícia para você. Esse tempo vai passar.
Eu quero profetizar, vai passar mais rápido do que você pode imaginar. Vai passar mais rápido do que todos os especialistas estão dizendo. Vai passar mais rápido do que todos os economistas estão dizendo. Você vai ver a economia do Brasil crescer. Pastor, não fala isso não. Fala que eu sou pastor e administrador. E como pastor eu comando na administração. Eu declaro, venha o teu reino sobre esta igreja. Venha o teu reino sobre as empresas. Venha o teu reino sobre esse trabalho. Venha o teu reino sobre esses irmãos. E aquele que crê, prospera. Porque ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Então, eu mesmo tenho uma editora há mais de 10 anos. É uma editora Presença. Publica os nossos livros. São mais de 20 livros. E aí, agora nesse tempo de quarentena, não tem como imprimir, rodar livro, etc. E aí o livro do jejum. Eu falei, o meu pastor fez um livro, que eu mesmo estou lendo ele aqui. Hoje é o 12º dia do jejum lá de Goiânia. Eu estou fazendo o devocional do livro. E aí eu falei, eu vou fazer o mesmo. Fala comigo, alinhou, prosperou. Então eu falei, vou alinhar também, porque eu tenho certeza que vou prosperar. Então eu fiz agora, do ponto de vista, não é, administrativo, do ponto de vista empresarial, comercial, uma coisa que eu nunca tinha feito antes. Então agora eu tenho um livro à disposição aí do planeta. Então qualquer um pode escrever no Google, livro Alinhou, Prosperou, e comprar, baixar aí no seu tablet, no seu celular e ser abençoado. Pergunta, o que ocasionou isso? Um tempo como esse. Um tempo de crise vai abrir portas que você nunca imaginou. Eu vou pregar de novo, porque a sua fé vai crescer. Um tempo de crise vai abrir portas que você nunca imaginou. Entre por elas. Entre por elas. Porque ao entrar por elas, você vai prosperar. Pastor, mas tem um tempo? Tem. E eu vou profetizar de novo. Êxodo capítulo 12, versículo 1. Este mês vos será o principal dos meses. Que mês era aquele que o Senhor estava falando para Abraão, para Moisés, e Arão? O mês da Páscoa. Que mês é esse que nós estamos agora vivendo nele? O mês da Páscoa. É uma passagem. Você vai sair do menos para o mais. Você vai sair de devedor para credor. Você vai sair do medo para a fé. Você vai sair, da clausura para a ativação em todas as áreas da sua vida. Então, olha, presta atenção. Isso depende daquilo que você fala. Pastor, explique um pouco mais. Explique com as escrituras. O apóstolo Paulo diz na sua carta aos Coríntios, no capítulo 4, eu criei, por isso Deus trabalha em uma fala. Quando ele quis criar o mundo inteiro, o que ele fez? Estalou os dedos? Ajoelhou? Não, ele disse, haja luz. O que aconteceu? Houve luz. Ele disse, haja mar, e houve mar, haja firmamento. Quando o profeta, agora eu vou sair de Deus, você fala, aí é Deus, né? Então vamos para o profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 33. Quando ele viu um vale de ossos secos, igual tem aí algumas empresas, igual tem aí algumas famílias, igual tem aí algumas células, algumas igrejas. Olha o que ele disse, presta atenção, pega essa aí, que não está no esboço não. O que ele fez? Ajoelhou para orar? Não. Ele fez o quê? Olha que negócio louco, gente. Ele falou, ossos, ouvis a palavra do Senhor. Espera aí, isso aqui é coisa nova, eu estava meditando nisso. Coisas inanimadas. Você quer uma coisa mais morta? Quando você pensa em osso, você já pensa em morte, não é? Você já pensa assim, no cadáver, naqueles ossos secos. Não, e a Bíblia fala que eram sequíssimos. Você acha que a Bíblia fica aí usando superlativo para impressionar o leitor? Não, se estava sequíssimo, devia estar assim, triscou, esfarinhou. O profeta veio e falou o seguinte: empresa, ouve a palavra do Senhor. Casamento, ouve a palavra do Senhor. Filho, ouve a palavra. Ele não falou, ele declarou que aqueles ossos iriam ouvir a palavra do Senhor. Aí ele ficou calado, igreja? Não, ele profetizou. Páscoa é passagem. Passe agora para o lado daqueles que profetizam.
Sai do lado desses que ouvem as más notícias e fica trancado na sua casa e fala, ai meu Deus, agora vou cobrir de álcool em gel, vou tomar banho de álcool em gel, eu não vou vestir máscara, não, eu vou vestir dentro do saco. Entende? Veste o que você quiser, se é livre para vestir, é livre para não vestir, se é livre para passar álcool em gel, é livre para beber álcool em gel, não beba, que faz mal. Qual que é o tempo da Páscoa? Fala assim comigo, Êxodo, põe aí Êxodo capítulo 13, versículo 4. Fala hoje. Não, fala hoje. Ah não, pastor, é no próximo mês, as coisas vão melhorar, daqui a 10 meses, você é conversa de economista, irmão. Passa para o outro lado, vem para o lado dos profetas que profetizam palavras de vida eterna. Eu profetizo sobre essa família, vai se converter. Eu profetizo sobre os meus parentes, agora mesmo, eles estão ouvindo escondido aqui, o pastor pregar. Eu sei, você está ouvindo aí escondido, você vai se converter, eu vou te batizar. Você acha que eu não sei? Você está ouvindo a palavra do Senhor aí na sua casa, caladinho. Vai se converter, porque nós estamos orando por você. Passa para o outro lado. Fala comigo, Páscoa. Passagem. Passagem de onde? Do Egito para Canaã. Egípcios têm conversa egípcia. Eles falam das coisas desse mundo. Os filhos de Canaã falam das coisas do alto. Aleluia, aleluia. Olha, eu estava ouvindo algumas notícias lá do estado de São Paulo. O governador, semana passada, falou: nessa semana vão morrer 5.000 pessoas em São Paulo. Aí, nosso pastor lá, o pastor Wilson, se levantou, falando: não vai morrer 5.000 pessoas não, porque a igreja vai orar. Aí ele falou: se nós não tomarmos as medidas preventivas, essa semana, segunda-feira passada até amanhã, próxima segunda-feira, dia 13 de abril, o senhor governador falou: olha, já fizemos os cálculos, a curva, os infectologistas, a estatística, Paraná, já até mandou abrir as covas. 5.000 pessoas. Pois o profeta levantou e falou: não vai não, não vai morrer não, porque nós estamos na palavra, é João 11, 25, ainda que morra, viverá. Aí ele pegou, convocou a igreja, e eu quero convocar também você, todos os dias, meio-dia, amaldiçoa essa praga do inferno chamado coronavírus. Porque quando a oração, o incenso da oração sobe, mata todo o vírus e toda a bactéria. Estou te falando, pastor, você acredita nisso? Demais da conta, por isso que eu estou te falando. Amaldiçoa quando é meio-dia. Por que meio-dia? Porque o Salmo 91 fala que a praga, essa seta maligna, mata nessa hora. É meio-dia e meia-noite. A mortandade que assola ao meio-dia. E aí o pastor falou: não vai morrer. Ele falou: pode olhar as estatísticas de amanhã, segunda-feira. Sabe quantos morreram? Da segunda-feira passada até hoje, que eu estava ouvindo ele pregar. 300. Cadê os 5.000 que ia morrer? Foi mudado pela oração da igreja. Você crê que a oração do justo tem poder? Faz bem crer, porque até os demônios creem e tremem. Quanto mais então a igreja. Então, nós não somente cremos e trememos, nós cremos, trememos e praticamos. E aplicamos a palavra, porque é para semana que vem, diga não, hoje. Olha o que Êxodo 13, 4 diz, fala hoje, no mês de Abib estáis saindo. Eu quero dizer para você, vem comigo, porque eu estou saindo do Egito em direção a Canaã. Pastor, o que é o Egito? É toda essa maldita dessas informações malignas, dessas informações manipuladas, de más notícias para trazer pânico, porque onde tem medo, não tem fé. Não mistura. Aonde a fé entra, o medo corre quilômetros, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Alguém pode dizer amém? Agora, sabe o que significa a palavra Abib? É algo que está amadurecendo, desabrochando. É isso que está acontecendo com a igreja. Nós pregamos há mais de 20 anos. Nosso encargo é de ficar uma igreja de vencedores. Desde os dias de Juízes, capítulo 7, havia muita gente para livrar Israel. O Senhor falou: não, tem muita gente aqui. Faz o seguinte, os medrosos e covardes podem ir tudo embora.
Porque para Deus tanto faz livrar com muitos ou com poucos, pois eu quero estar entre esses poucos que Deus vai usar para livrar. Por isso que eu estou te encorajando em fé. É para você. A palavra, a Bíblia significa desabrochante. É uma fé nossa que está crescendo. É tempo de você amadurecer em Deus. Vou falar novamente. É tempo de você amadurecer em Deus. Os egípcios ficam comendo comida egípcia, conversando conversa egípcia. A orientação de Deus para Moisés e Arão vai saindo dessa conversa. Agora tem uma coisa, pega agora o que eu vou falar. Quando você sair, você não vai sair de mãos vazias. Amém. Você vai receber prosperidade da parte de Deus. Amém. Prosperidade, vou chegar lá. Por quê? Porque a sua fé está desabrochando. Olha, irmãos, este mês, agora volta para o capítulo 12, versículo 2. Este mês vos será o principal dos meses. Pastor, você já falou isso. Quando o profeta vai profetizar, irmão, ele profetiza até o povo crer. Como é que eu sei quando o povo está crendo? É quando está praticando. É quando eu encontro o irmão e ele fala: pastor, é esse mês mesmo. É esse mês mesmo que eu vou prosperar. É esse mês mesmo que a minha célula vai multiplicar. É esse mês mesmo que o meu casamento vai alinhar. É esse mês mesmo que meus familiares vão se converter. Porque falou Deus com Moisés e com Arão. E o que Moisés e Arão fizeram? Foram lá para o gabinete pastoral para eles orarem a Deus? Não. Eles falaram para a congregação. Eu estou falando para você aqui, está ficando gravado. Este mês vos será o principal dos meses. Por que Deus falou isso com Moisés e com Arão? Porque seria um marco. A Páscoa é um marco. É um marco no calendário dos crentes. Assim como esta pandemia que nós estamos vivendo será um marco na vida da igreja. Quando ela passar, a igreja será muito mais amadurecida do que é hoje. Pessoas vão se converter porque elas estão famintas pela palavra da graça de Deus. Pessoas vão nos procurar e vão dizer, quando você estiver lá na sua cela, lá na sua casa, comendo do cordeiro em casa, colocando lá o louvor. Hoje mesmo, eu mandei essa transmissão aqui para uma vizinha. Tem um grupo de vizinhos lá no condomínio. E aí apareceu lá, feliz Páscoa para cá, feliz Páscoa para lá. Eu falei, aleluia. Vai assistir a respeito da Páscoa nesse culto aí, online. Eu tenho certeza, Isaías 55 diz que a palavra de Deus não volta vazia. Por isso, em tempo como esse, semeia a palavra para aqueles a quem você ama, porque vai prosperar. Então, é um marco, assim como foi um marco para Moisés e para Arão. A maneira de fazermos as coisas mudou. Mas os valores e princípios da eclésia não mudaram. Não mudaram. Permanece para sempre. Porque edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Talvez a maneira de você fazer a célula mudou. Mas a célula mesmo não mudou. Ela está se multiplicando. Nós estamos multiplicando célula no meio da pandemia. Por quê? Porque a bênção de Isaac está sobre nós. Permaneceu Isaac firme na promessa, naquela mesma terra, e o Senhor o abençoava. Pastor, mas eu não sou um desses testemunhos que o senhor contou. Na verdade, eu fui demitido do meu emprego. Dê glória a Deus, porque se uma porta fechou para você, só pode ser que Ele está planejando a maneira de te abençoar. Uma outra maior vai se abrir, ou você mesmo vai empreender o seu próprio negócio. Então, existe uma maneira de fazer as coisas, e a Bíblia dá instrução. Pastor, como que era a maneira de fazer isso? Primeiro, era um cordeiro, diga um cordeiro, para cada família. Então, não tem a ver com chocolate, nem coelhinho. A nossa Páscoa é Cristo. Sem Ele, você não sai do Egito. Sem Ele, você não muda a dieta egípcia. Sem Cristo na casa, a casa não muda. Às vezes a casa está lá toda protegida, organizada, mas está sem Cristo. Pastor, me dá mais características desse cordeiro. Diga, Cristo não tem defeito. Por isso lá na sua casa também não vai ter nenhum defeito. E se houver algum defeito,
eu profetizo, será alinhado nesses dias. Se pais estão brigando com filhos, está dando defeito, não vai dar defeito, porque o Cordeiro de Deus é para cada família. Só que ele era macho de um ano. O Cordeiro deveria ser macho, isso que eu estou falando está lá em Êxodo, capítulo 12, e versículo 5. Ele deveria ser macho de um ano. Agora, vem comigo. Esse povo era escravo, sim ou não? Cordeiro é barato nos dias de hoje? Você já saiu por aí para saber quanto que custa um carrê de cordeiro? Né? Quanto que custa um quilo, né, de uma peça de cordeiro? É uma carne de segunda linha? Não é. Você não encontra em qualquer lugar. Não é qualquer açougue que você vai lá encontrando um cordeiro. Vem comigo. Eles eram escravos, sim ou não? Você acha que era de graça o cordeiro? Não, tinha que comprar o cordeiro. Então, esse aspecto de um macho de um ano tem a ver com a sua vida financeira. Você precisa crer que terá provisão do cordeiro. Vou falar de novo. Eles eram escravos. Você acha que escravo ficava aí comendo cordeiro? Irmão, eu só o único lugar que eu como cordeiro é na churrascaria. Eu mesmo na minha casa nunca nem lembro. Não é uma carne fácil de fazer. O negócio é complicado e caro. Então preste atenção. Eles eram escravos, mas Deus queria elevar o nível da casa. Eu estou falando com você, estou falando com a sua casa. Se eu fosse você, eu receberia. Presta atenção. Deus quer levantar o nível lá da sua casa. Se você não comia do cordeiro, agora vai comer. Se você não... aqui em casa, pastor, é frango, é carne moída, é carne de segunda. Pois então vai haver uma mudança aí na sua casa. Nesses dias ela será levantada para um outro nível. Ei, deixa eu te falar. Era macho de um ano. Se fosse um boi, era novilho precoce. Você sabe que as melhores carnes não é do boi velho, não. É do novo. Né? Olha, nem é de um ano, porque um ano está mamando ainda, mas é do precoce, porque a carne é tenra e macia. Eu quero profetizar sobre a sua casa. Isso vai exigir de você o quê? Fé para provisão. Porque alguns, ouvindo a palavra de Moisés, o que eles falavam? Pastor, peraí, né? Você quer que eu vou comprar um cordeiro agora? Eu sou escravo, pastor. Moisés falou, é um cordeiro para cada casa. Não dá para repartir com o vizinho, não. Ele pega uma banda, eu pego outro do cordeiro. Tenho certeza que algum mineiro deve ter falado isso. Moisés, aqui em casa é pouca gente. Se fosse uma casa grande, Moisés, é o seguinte, irmão. A fé é para cada casa. Eu creio que Deus já proveu um cordeiro para cada casa. E se você crê, Ele vai prover para a sua também. Alguém diz amém? Esse cordeiro era examinado por 4 dias. Isso aqui é uma coisa muito interessante. O evangelho, ele entrou para dentro da casa. Primeiro, o pai de família tinha que crer na provisão para trazer o cordeiro, porque ele era escravo. Moisés, não dá para trocar por passarinho, não? Que eu levava para o templo para sacrificar, né? Nem tinha templo, nem tabernáculo naquela ocasião. Mas eu pego um passarinho aqui, é da natureza. Você não está entendendo, o negócio aqui é Deus que determina como vai fazer. Esse cordeiro vinha para dentro da casa. Você sabe, o cordeirinho de um ano, ele é uma coisa assim, né? Suave, meiga, né? Algo assim, como um pet. E aí as crianças, eu fico pensando nas crianças, 4 dias, pegava amor com aquilo. Eu dizia, pai, e esse é o cordeirinho? E o que nós vamos fazer com ele? Aí o pai ficava constrangido, ele tinha que exercer fé. Vem comigo, sabe o que o pai e a mãe tinham que fazer na casa? Pregar o evangelho. O Cordeiro de Deus foi morto pelos nossos pecados. Esse Cordeiro que você está vendo aqui, que não tem culpa nenhuma, ele terá que ser imolado. O que Deus fez? Vem comigo. Ele levou o evangelho para cada casa do Egito. Meu Deus, eu profetizo isso em nome de Jesus. Amém. O evangelho vai entrar em cada casa deste mundo, através dessas redes sociais, através das células, através da igreja. Deus vai usar você. Deus vai usar você. E o cordeiro vai entrar naquela casa. Mas o pai e a mãe tinham que exercer fé, tinham que
haver pregação na casa, porque as crianças se apegavam e falavam, ai pai, agora não, você vai matar o cordeiro. Fico imaginando, lá em casa tem uma cadelinha. Esses dias eu estava assistindo a live do pastor Luiz. Lá no Êxodo, capítulo 11, versículo 6, fala que nem a pé o cachorrinho vai rosnar, porque sua casa está em paz. E aí, eu fico pensando, se fosse para matar a cadelinha, né? Ela chama Joy, alegria. E aí, se fosse para matar, meu Deus do céu, fico imaginando aqui, como que eu convenceria? Olha, que pregação difícil. Tem que ter muita fé para fazer essa pregação. O pai e a mãe de família tinha que ter muita fé para fazer essa pregação. Então, presta atenção, eu falei para você, não basta a palavra escrita, não basta a palavra pregada. Você precisa aplicar, diga aleluia. O cordeiro, então, o sangue deveria ser aplicado na casa. Ei, o sangue não podia ficar derramado lá no chão, não. O sangue tinha que ser aplicado na casa. Portanto, o pai e a mãe de família, que falam meu respeito, a seu respeito, tinha que pregar o evangelho na casa. Então ele já tinha que crer. Ele tinha que crer para a provisão, diga, crer para a provisão. Ele tinha que crer na mensagem e ele tinha que crer no pregador da mensagem, lá em Moisés. Ele falou, esse cara tem que ser muito de Deus. Porque se ele não for de Deus, a minha casa vai ficar complicada. Eu preciso crer na provisão. Eu preciso crer para devolver o meu dízimo. Eu preciso crer para devolver a minha oferta. Eu preciso crer para ver essa palavra que o pastor está pregando. Esse mês. O será o principal dos meses. Vem comigo. Aplica o sangue agora na sua casa. Aplica o sangue agora na sua empresa. Aplica o sangue agora no seu casamento. O que é aplicar o sangue na casa? É fazer o seguinte. Eu crio na mensagem que o pastor foi lá e falou, a provisão chegou. Eu agora preguei a mensagem para minha família, preguei a mensagem para os meus funcionários. Ontem eu fiquei aqui o dia inteiro pregando a mensagem para os meus pastores. Tinha pastor que estava intimidado, trancafiado, sem exercer o ministério. Eu falei, ô filho, peraí. A escritura diz, eu criei, por isso eu falei. E aí eu já estou vendo a aplicação do sangue, ou seja, a aplicação do sacrifício de Cristo. Aleluia. Ele se fez pobre para que você fosse enriquecido. Diz Filipenses. Ele se fez maldição para que você fosse abençoado. Aí vem seu vizinho e fala, isso é maldição de Deus sobre o Brasil, isso é maldição de Deus sobre a nação. Conta para ele a outra parte da história, que a maldição já foi colocada lá na cruz do Calvário. Não é maldição não, filho. Não é maldição não? Aí você vai e aplica o sangue. O que é aplicar o sangue? É colocar todos os aspectos da redenção em prática. Então, você vai agora exercer perdão. Você vai agora exercer justificação. Você agora vai exercer redenção. Alguém está entendendo a pregação? Pastor, mas como que eu posso participar da Páscoa? Todos poderiam participar? Todos os de Israel que creram. Porque é o seguinte, ele ouviu a pregação de Moisés. Se ele não creu, um tanto já ficou de fora. Ele ouviu a pregação de Moisés. Uns creram na pregação, mas não creram na provisão. O cordeiro não chegou na casa dele. Ele não creu que Deus daria para ele aquilo que ele mesmo designou. E aí, olha para você ver os aspectos. Primeiro tem que crer na pregação. Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo? Por isso que você está ouvindo a pregação. Bem-aventurado, diz Apocalipse 1:3. Os que ouvem, os que leem e os que guardam as profecias desse livro. Bem-aventurado significa abençoado. Abençoado seja você que ouve a palavra, que lê a palavra e que guarda a palavra no seu coração. Aleluia. Pastor, então, não era só, é para todo mundo, mas Romanos já diz, né? O apóstolo Paulo diz que nem todos creem na nossa pregação. E alguns que ouvem a pregação não é acompanhada de fé. Mas louvado seja Deus por você, que você está cheio de fé. Você creu na provisão, você pregou o evangelho na sua casa, e agora você tem que aplicar. Eu estou aplicando,
Eu estou aplicando, você pode perceber, eu estou aplicando cada dia mais. Alguém está percebendo que eu estou aplicando cada dia mais? Quem tem ouvido para ouvir, ouça. E quem está vendo, entenda. Então, você pode ver, nós não paramos de fazer as coisas aqui na videira, não. Pelo contrário, estamos trancadinhos, morrendo de medo, não. Nós estamos operando mais construção, mais edificação, mais melhoria para a congregação. E cada vez que você vem, a congregação prospera mais. Eu vou te falar, Salmo 133. O óleo cai sobre a cabeça e escorre lá na sua casa, que faz parte do corpo. Se eu fosse você, eu fazia essa oração: Jesus, eu faço parte do corpo, eu quero estar alinhado, e alinhado eu vou prosperar. A carne então deveria ser comida. Você imagina, olha aqui, a fé da casa era a fé só dos pais? Quem deveria comer do cordeiro? Todos da casa. Você consegue imaginar as criancinhas comendo o bichinho de estimação? Em comendo a carne da Joy? A Mini é minha filha, por isso que ela está aqui. Então, imagina, vem aqui comigo, líderes de crianças. As crianças precisavam crer no Evangelho. Elas precisavam não ter o apelo sentimental. Você que está aí cheio de sentimentalismo, você que está dominado na sua alma pelo sentimento de pavor e medo e dó. Não precisa ter dó do cordeiro, porque ele foi morto com um propósito. Amém. Meu pai me ligou na sexta-feira, ele era capô. Ele falou: meu filho, sexta-feira da paixão não faço nada, eu sou tempo antigo. Não varre casa, lá onde eu morava não arriava cavalo, não apartava gado, não fazia nada, nem fogão de lenha. Você está aí, você já veio desse lugar, e aí você sabe, a minerada é desse jeito. Hoje é um dia triste, meu filho. Eu falei: pois agora eu vou fazer o sorrir, é ruim. Não posso ir não. Falei: pois vai ir, porque hoje é um dia de alegria. E o que você vai fazer, meu filho? Eu falei: churrasco, aleluia. Não pode comer carne não, só come peixe. Eu falei: como peixe, senhor, eu vou comer do cordeiro. O cordeiro nesses dias é uma picanha bem gorda. Eu, se pudesse fazer o cordeiro, até uma carne que eu gosto muito, mas ele deveria ser comido. Aí eu falei: você está vendo, o ímpio sofre. O ímpio sofre porque não conhece a revelação do Evangelho. A carne do cordeiro deveria ser comida. Eu fico pensando, o adulto tudo bem, o chefe da casa, né? A mãe, eles creram na pregação de Moisés. Fala comigo, creio na pregação. Vai acompanhando aí, Arthur. 1 Crônicas 20:20. Os versículos vai passando ali, você vai anotando. A Bíblia diz que quando o povo de Deus crê no profeta, ele prospera. Segundo Crônicas 20:20, não é primeiro não, segundo Crônicas 20:20. Crê no Senhor teu Deus e ficarei seguro debaixo das asas. Lá no jejum do pastor Aloysio. Mas crede nos profetas e prosperareis. E aí, a família creu na pregação, a família creu na provisão, a família pregou o Evangelho em casa. Quem que tinha que comer do cordeiro? Todos da casa. As crianças também precisam crer. As irmãs estão me ouvindo? As crianças também precisam crer. E eu te pergunto, a criança precisava exercer fé para comer do cordeiro? Eu fico pensando na criança, né, colocando aquela carne na boca e pensando: meu Deus, era aquele cordeirinho branquinho que estava aqui. Tem gente que vê, eu fui criado ali na roça, vê matar porco. Não como mais carne de porco. Eu não gostava de ver lá o porco gritando, aquela coisa errada, não. Mas meu filho, a hora que estava morto, para dentro, aleluia. Não é? Então, agora, ele tinha que ser o quê? Assado no fogo. Por que assado no fogo? Porque alguém aqui está passando por algum fogo nesses dias. Levanta sua mão aí em casa. Levanta sua mão na congregação. Alguém que está passando por algum fogo? O cordeiro passou pelo fogo. Ele não podia ser comido cru. Ele tinha que ser assado. Cristo foi crucificado às 9 horas da manhã e ficou assando no sol até às 15 da tarde. Quando chegou 15 horas, aquilo que era dia virou noite. O Cordeiro de Deus foi assado pelo sol causticante. Você come do Cordeiro. Presta atenção que eu vou pregar agora.
para que o fogo que vem sobre você não te consuma, porque já consumiu o Cordeiro de Deus. Então, pastor, vem um fogo sobre mim, eu dou conta. Segundo as Escrituras, você dá. Porque Deus não permite tentação que é além das vossas forças. Porque junto com a tentação, Ele produz o escape. Eu vou te contar, Ele já produziu o escape. O escape é o sangue de Cristo. O escape é o corpo de Cristo. O cordeiro já foi assado. Mas como que eu deveria comer? Eu deveria comer com o pão. Por que o pão? O que nós, ao celebrarmos a ceia, nós vamos celebrar em alguns minutos, falamos que este pão é o corpo de Cristo. E quem é o corpo de Cristo hoje? É o prédio da igreja? Se for, está enrolado, né? Porque está tudo fechado. Né? E, pastor, o que é o corpo de Cristo? É o altar? Esse negócio que você está aí é o altar? Se for altar também, está com problema, porque está fechado. O corpo de Cristo é a igreja do Deus invisível e maravilhoso. O corpo de Cristo é a igreja. Pastor, então por que tinha que comer com o corpo? É para que você se lembre hoje que o cordeiro e o seu corpo são inseparáveis. Ao comer do cordeiro, você também deve estar no corpo de Cristo. Deixa eu falar uma coisa para você, que você está aqui me ouvindo em casa. Muito legal isso aqui, viu? Ferramenta boa. Mas deixa eu te falar, nós precisamos fazer parte do corpo de Cristo. Nós precisamos congregar. Pega a sua Bíblia aí, abre no livro de Hebreus. O autor de Hebreus, no capítulo 10, diz: exorta o povo que não deixe de congregar. Mas se você ler também o apóstolo Paulo recomendando para Timóteo, ele diz que nos últimos dias o amor ia fazer o quê? Não ia mais pegar na mão, não ia mais sentar perto, abraçar, de jeito nenhum. Vou te falar uma coisa agora, presta atenção. Você acha que depois do mundo viver isso, ele vai ser igual? Você vai ter dificuldade de abraçar as pessoas na rua. Você vai ter dificuldade na congregação de fazer a saudação apostólica. Saudação apostólica não é pegar na mão, não, irmão. Saudai-vos uns aos outros. Com o quê? Aperto de mão? Do apóstolo Paulo? Ó, ósculo santo. Eu quero ver agora você saudar uns aos outros de acordo com as Escrituras. Descasca essa mão aí em casa. Como é que você vai fazer agora? Você vai seguir a recomendação da OMS ou a recomendação paulina, apostólica? Porque nós dizemos que nós cremos na doutrina dos apóstolos ou na doutrina do Ministério da Saúde? Eu recomendo que você siga com ervas amargas. Eu estou pregando ervas amargas. Dá uma amargada aí agora, né? Amargoso. Pastor, a pregação está boa, mas ficou amargoso agora. Tem que ficar. Tem que ficar. Era para comer com o pão, era para comer a carne, mas tinha umas ervas amargas no meio do caminho. Por quê? Porque a minha alma e a sua alma nem sempre quer fazer a vontade de Deus. Ela quer fazer a vontade da carne. O apóstolo Paulo já falou disso: eu não faço o bem que eu quero, ou seja, que a minha carne quer, mas eu esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão para ser contado entre os fiéis. Amém. Eu quero te dar uma boa notícia: isso não mudou. As ervas amargas continuam na dieta do cordeiro. Então aí na casa vai ter umas ervas amargas, sim, que nós vamos ter que engolir, convencer um irmão, outro irmão, mas sempre em amor. Alguém diz amém? Não coma do cordeiro cru. O que é comer do cordeiro cru? Como que o cordeiro vem ao mundo? Assado ou vem na carne dele cru? Cru. Então, o que seria mais fácil? Vem comigo na cena. Vamos assar um cordeiro. Assado, fala assado. Dentro de casa. Não pode sair para a varanda. Você vai fazer um churrasco. Olha que coisa. Olha que tudo na Bíblia exige fé. Eu penso na mulher do sujeito lá israelita. Eu estou vendo minha mulher aqui, estou pensando. Meu bem, o pastor da congregação, Moisés, falou o seguinte: nesse mês da Páscoa, nós temos que assar um cordeiro. Até aí tudo bem, eu vou comprar o cordeiro, aí você vai assar. Você assar cordeiro? Não, muito difícil. Aí sua mãe, como é que ela assa cordeiro? Pesquisa no Google, alguma irmã da igreja deve saber assar cordeiro. Tá, convenci, ela quer assar o cordeiro. Agora te pergunto,
Pode sair da casa? Era passar o cordeiro aonde? Fala, dentro da casa. E aí? Pode abrir janela? Não pode não, filho. Não é coronavírus que está lá de fora, não. É o anjo da morte. Alguém, imagina, alguém abriu uma frestinha assim, você ia fechar até o basculante do banheiro. Não, vai que entra ali o anjo da morte pelo banheiro. Você vai fechar tudo. Eu te pergunto, onde você vai fazer o churrasco? Dentro de casa. Vai ter um probleminha. Você entendeu as ervas amargas agora? Hein? Os homens da congregação entendeu as ervas amargas agora? Então agora não pode comer cru. Qual seria mais fácil para eu não ter problema? Aí com a dona Maria até levantou da pregação. Qual que é o problema? O problema é o seguinte, eu vou comer cru, porque cru é mais fácil. Copia essa, nem sempre o que é mais fácil é da parte de Deus para você. Às vezes vai ter que assar sim o cordeiro, e às vezes vai ter que comer ervas amargas. E os seus ossos não poderiam ser quebrados. Quero chamar os servos para preparar a ceia do Senhor aqui para nós. Então, meus amados irmãos, o cordeiro não poderia ser comido cru. Ele tinha que ser assado. E eu fico pensando nessas coisas. Tudo nas Escrituras exigirá fé. Então, eu queria que você ficasse de pé, se você está em casa nos acompanhando. Eu quero declarar para você que os filhos de Israel deveriam comer o cordeiro aonde, meus irmãos? Na congregação? Sim. Qual era a congregação naquele dia? A sua casa. Então, tem uma recomendação atual para você, atualizada. Transforme a sua casa em uma congregação. Mas e se o marido não crê? Pede um cantinho para ele ali, para você assar o cordeiro. Ou seja, comer do pão e beber do vinho. Hoje, né, está aqui a irmã Anália. Ela me falou um dos alvos dela do jejum, que é que toda a sua casa possa servir ao Senhor. Então, o que hoje ela estava fazendo lá? Um cordeiro assado, lá do lado de fora, mandou assim na foto, e o cordeiro assado lá, lendo o Salmo 91, era o Salmo 91 que vocês estavam lendo lá? Isso, estava lendo lá, era um culto, transformou o churrasco numa congregação, e o marido estava lá ouvindo a palavra. Então preste atenção, aonde era que eles deveriam comer? Diga, comer o cordeiro em casa. Então, transforme a sua casa numa congregação. Sabe uma coisa boa que aconteceu na minha casa nessa quarentena? A gente tinha uma célula, mas era célula de adolescentes. Agora, toda quarta-feira, às 19 horas, 19h30, tem uma célula lá na minha casa. Eu, minha esposa e os meus filhos. Sabe por quê? Porque o coronavírus não consegue superar a bênção do Senhor. Ele vai transformar a maldição em bênção. Deixa eu falar uma palavra aqui para você que está em casa e para você da congregação. Não permita o vírus do medo entrar na sua casa. Estou vendo muitos irmãos aqui, mas estou vendo alguns sozinhos, sem a sua casa. Você tem essa liberdade. Você tem essa liberdade. Já te dei essa liberdade. Mas o melhor está lá em Atos 16:31. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pastor, mas eu estou servindo lá na minha casa. Por isso eu te dei a liberdade de servir. Mas eu queria que você se lembrasse. E após a Páscoa? O que fazer? Sabe o que acontecia após a Páscoa? Capítulo 12 de Êxodo, versículo 15. Fala da festa dos pães asmos. A Páscoa é a passagem. E a passagem, Páscoa, foi uma noite só. Você consegue imaginar? Aquela família que creu, ela creu na pregação, diga, creu na pregação. Ela creu na provisão, diga, creu na provisão. Ela creu na mensagem, porque ela pregou a mensagem dentro de casa. Diga, creu na mensagem. Ela aplicou o sangue. Ou seja, ela tomou a ceia
comendo o cordeiro. Fez a obra completa. Sabe o que Deus fez? Deus falou, agora deixa comigo. Uma noite só. Escuta isso. Uma noite só. Ele pegou o povo que era escravo e deu para eles tanto ouro e tanta prata que eles tiveram que mandar parar. Não traz mais. Não traz mais. Eu não consigo carregar o ouro egípcio e a prata egípcia. Ou seja, Deus não demorou um mês para te prosperar, não. Foi só uma noite. O choro pode durar uma noite, mas tem muito mais alegria aqui do que pela manhã. Mas não foi só isso, não. Você está com medo, né? Você está o corona. Aquele povo era escravo. Você acha que escravo tinha comida boa em casa? Você acha que escravo era saudável? Você acha que escravo tinha higiene pessoal? Sabe o que a Bíblia diz que aconteceu naquela noite? Aproximadamente 3 milhões de pessoas, contando mulheres e crianças. Só homens eram 1 milhão. Saíram do Egito, atrás de Moisés. O mesmo Moisés que tinha pregado a mensagem. Sabe o que a Bíblia diz que, além de prosperar o seu povo, Deus fez? A Escritura diz, pode ler lá em Êxodo 12 para frente, eu não tenho tempo. Ele falou, não havia entre eles nenhum doente. Ninguém espirrou, ninguém deu febre, ninguém sentiu falta de ar, ninguém foi para o hospital, nenhum doente sequer, do tamanho de Belo Horizonte. As UTIs preparadas lá ficaram tudo vazias. E eu estou lá no Velho Testamento. Se você crê que a nova aliança é superior, ao tomar dessa ceia, crê que a mesma bênção que foi dada numa noite, e essa noite pode ser hoje. Se você crê da mesma maneira, se você crê da mesma maneira, creia para você e para sua casa. Creia na pregação, creia na provisão, creia na mensagem, e creia no sangue para guardar a sua casa. Agora, depois de fazer isso, vamos ver o que Deus vai fazer. Vamos servir a ceia do Senhor enquanto cantamos um canto. Pegue o pão e o cálice. Não coma do pão e nem beba do cálice, até que façamos tudo. Seu nome, minha vida te entregar, Senhor, estou aqui, para te adorar. Exaltar seu nome, minha vida te entregar. Abriu o mar vermelho, fez o sol parar, entregou o seu filho só por me amar, seu reino majestade, grandioso é. Abriu o mar vermelho, fez o sol parar, entregou o seu filho só por me amar, seu reino majestade, grandioso é. Seu favor, sou infinito.
Jesus, eu quero abençoar o teu servo. A palavra diz, Senhor, que naquela mesma noite, o Senhor transformou toda aquela casa. O Senhor transformou toda aquela família. O Senhor deu esse canto para o teu servo. Nós vamos cantá-lo novamente. Senhor, eu quero profetizar nesta mesma noite, hoje. Senhor, essas palavras que o Senhor colocou no coração do teu servo foram transformadas em canto, cantando do seu favor. Eu creio, Senhor, que a partir do dia que se chama hoje, muitos vão cantar em outros lugares. Muitos vão receber através desta e de outras canções. Numa só noite, nós profetizamos isso em nome de Jesus. Todos receberam? Você na sua casa já preparou? Eu quero que você pegue o cálice. Capítulo 11, da primeira carta aos Coríntios, e versículo 23. Pois eu recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. Eu estou te entregando a palavra de Deus hoje. Eu estou te entregando aquilo que eu recebi do Senhor. Você precisa crer na palavra. Não basta ouvir a pregação, é necessário crer na pregação do Evangelho e aplicá-la na sua própria casa. Eu recebi do Senhor e que também entreguei a vocês. E o Senhor, na noite em que foi traído, uma noite só, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Vou fazer isso com o pão, na sequência apostólica. Pegue o seu pão. Esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Por que é importante você congregar? Porque todas as vezes que você congrega, todas as vezes que você está na célula, todas as vezes que você está no circulado, todas as vezes que você sai de casa para a congregação, você está lembrando do corpo de Cristo. Da mesma forma, diga o seguinte: Senhor Jesus, eu faço parte do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é saudável. O corpo de Cristo é abençoado. O corpo de Cristo não tem defeito, não tem doença, não tem enfermidade. O corpo de Cristo é próspero. Por isso, eu tenho direito a esta saúde, a esta prosperidade, em nome de Jesus. Estou aqui para te adorar e exaltar seu nome e a vida te entregar. Senhor, estou aqui para te adorar e exaltar seu nome, minha vida te entregar. Abriu o mar vermelho e fez o sol parar. Entregou o seu filho só por me amar. Seu reino, majestade, grandioso ele abriu o mar ao sol. Abriu o mar vermelho, fez o sol parar, entregou o seu filho só por me amar. Seu reino, majestade, grandioso é. Só você que é favorecido, ele é favorecido agora. Seu
amor sobre mim está de eternidade, a eternidade do seu amor sobre mim está de eternidade, a eternidade do seu amor sobre mim está de eternidade, a eternidade. Aleluia, aleluia. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre, sempre, e beberem em memória de mim. Diga: Senhor Jesus, eu creio e eu bebo no cálice da nova aliança. Não existe mais condenação sobre a minha vida, sobre a minha casa. Eu declaro, eu profetizo que a minha casa é protegida. Eu sou próspero, sou abençoado, e toda a minha casa é abençoada. E ao beber desse cálice, eu sou renovado na minha aliança com Cristo e com a igreja. Em nome de Jesus. Comei e bebei dele todos, em nome O seu amor me conquistou, a sua graça me alcançou, e hoje sou livre, ó meu Senhor, eu te agradeço, meu Salvador. O seu amor me conquistou, a sua graça me alcançou. Hoje sou livre, ó meu Senhor, eu te agradeço, meu Salvador. O seu amor